Bom dia a todos e a todas. Havendo o número regimental, declaro aberto a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 94 de 2015, para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC na Suíça. Conforme a convocação, a presente reunião destina-se à deliberação do requerimento de número 4 de 2015, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, e requer que sejam convidados a participar da audiência os senhores Fernando Rodrigues, jornalista do portal UOL, e o senhor Francisco Otávio Arquila da Costa, jornalista do jornal O Globo, e o senhor Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. A mesa da comissão, que vai presidir os trabalhos, entendeu que para iniciar esse processo de um plano de trabalho articulado e processado para poder ir a fundo nesta investigação, entendemos que é fundamental iniciar a ouvida desses três senhores, que foi a base fundamental do requerimento do senador para aprovar a CPI, e que, portanto, nós vamos dar como prioridade a ouvida desses três senhores, e a partir daí a mesa da comissão organizará um trabalho mais efetivo a partir da proposta do senador Ferraz, para a gente programar o nosso trabalho nesses próximos 180 dias, que é a tarefa desta comissão. Consulto o plenário se há algum senador que deseja encaminhar a votação. Senhor presidente, a vinda do jornalista Fernando Rodrigues é de suma importância. O jornalista Fernando Rodrigues é o oficial representante em nosso país do Consórcio Internacional do Jornalismo de Investigação, que se constitui numa grande rede global de jornalistas da mais elevada reputação, que está no núcleo dessas denúncias na dimensão global. Portanto, a presença do Fernando Rodrigues conosco é uma oportunidade para um primeiro nivelamento sobre o conjunto das informações que são objeto da nossa investigação. Também o jornalista Francisco Chico Otávio, que está acompanhando em linha com o Fernando Rodrigues, e a presença do ex-ministro Everardo Maciel, que poderá, estando conosco, já fazer um primeiro debate a respeito da experiência brasileira, do direito comparado, de como o Estado brasileiro está organizado e estruturado para que nós possamos desenvolver aqui o nosso trabalho na comissão. Então, me parece que é um primeiro passo muito importante. Eu estou me esforçando para que amanhã também possa apresentar aos senhores senadores, às senhoras senadoras, o primeiro esboço do plano de trabalho, daquilo que poderá ser as nossas linhas, as nossas direções e os nossos planos de ação. Estou me esforçando entre hoje e amanhã para já apresentar esse primeiro esboço, para submeter naturalmente a avaliação e a crítica das senadoras e dos senadores que constituem essa comissão parlamentar de inquérito. É a minha manifestação, senhor presidente. Palavra, presidente. Tem a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, esta primeira audiência que estamos propondo é um primeiro passo para as investigações a partir de como estas denúncias ou esses dados chegaram ao Brasil. Nunca é demais lembrar que a origem deste caso se dá com
a atuação de um técnico de processamento de dados da agência do HSBC na Suíça, o senhor Hervé Falciani. Esse senhor, não tem outra definição, furta os dados do HSBC, o banco de dados do HSBC relativo aos anos de 2006 e 2007, e denuncia que se trata de um escândalo de proporções mundiais, envolvendo a própria agência do HSBC, envolvendo o próprio banco e correntistas de todo mundo, em que o HSBC favorecia que os correntistas de diferentes países do mundo cometessem o crime de evasão fiscal se utilizando da conta do HSBC na Suíça. Esse senhor vai até a França e é amparado pelas autoridades francesas, e na França este banco de dados é dado validade. Por isso que o Brasil, nesse contexto, o Brasil está no núcleo da investigação, porque são mais de 8 mil contas de brasileiros, são mais de 8 mil correntistas brasileiros, mais de 6 mil contas, o que corresponde à mobilização de 7 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais. Essas informações foram primeiras divulgadas pelo jornal francês Le Monde e depois internacionalmente pelo ICJ, que é a Organização Internacional de Jornalistas Investigativos. O senhor Fernando Rodrigues é o representante dessa organização no Brasil. E o senhor Francisco Otávio, editor-chefe do Globo, é quem amplia a repercussão deste caso e, desde a semana passada, inicia uma série de reportagens especiais do Globo que amplifica os dados que o senhor Fernando Rodrigues já tinha iniciado a divulgar, dando conta, até agora, de pelo menos 129 brasileiros presentes nessa lista de mais de 8 mil correntistas. Então, por isso, se justifica esse requerimento para que o senhor Fernando Rodrigues e o senhor Chico Otávio possam nivelar essas informações com essa CPI. Depois disso, nós convidamos, junto com isso, estamos convidando também o senhor Everardo Maciel. O senhor Everardo Maciel, em entrevista recente, inclusive ao Portal UOL e ao senhor Fernando Rodrigues, ele declara que é possível repatriar até os 7 bilhões de dólares encontrados na Suíça. Então, o senhor Everardo Maciel, especialista que ex-secretário da Receita Federal, especialista que é no assunto, poderá, eu acredito, amanhã trazer informações valiosas para nós. Eu queria, senhor presidente, senhor relator, senhora senadora, também aqui sugerir, eu sei que o relator desde ontem trabalha dia e noite, mas eu queria pedir o trabalho hércules do nosso relator para que, se fosse possível amanhã, e para adiantar, inclusive, os procedimentos, nós pudéssemos fazer 2 reuniões. Uma primeira, como está previsto, às 8h30, onde nós apreciaríamos o plano de trabalho do relator e aí também apreciaríamos os requerimentos que estão pendentes na pauta, que, no meu entender, orientariam e iniciariam os trabalhos desta comissão. E, na sequência, como a reunião deliberativa é breve, nós fizéssemos a primeira audiência pública dessa CPI, ouvindo os 3 convidados do requerimento que apreciaremos no dia de hoje. Senhor presidente. Com a palavra a senadora Regina Souza. Bom, eu sou a favor do relatório, tudo bem. Agora, queria mais já propor, sugerir alguma coisa já para o plano de trabalho. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter, todos os membros da comissão, acesso ao que já foi dito, independente de ser oficial ou extraoficial, mas o que saiu na imprensa, nem todo mundo acompanhou tudo. Então, agora é o momento da gente ter tudo isso junto, né, tipo um dossiê que a gente possa estar relendo, revendo. Acho que é importante isso. E a outra questão é sobre os que já foram aí, os 129, né? Acho que tem que ter um jeito no plano de trabalho, ter um tratamento especial para esses, assim, não é que eles vão todos vir depor, mas como eles já foram expostos, devem estar aflitos,
Alguns que possam ter provas de que não tem culpa, que não é ilegal. Então, que tem no plano de trabalho, a gente pensa um jeito de tratar esses que já estão expostos, porque o grande problema das CPIs é que expõem as pessoas, depois inocentam, aí a pessoa já está com a imagem estragada perante a opinião pública. Então, acho que a gente tem que pensar numa forma de agilizar o tratamento dado a essas pessoas, sem esperar todas as outras informações que possam vir dos 8 mil. Mas essas pessoas devem ter um tratamento mais rápido. Sugiro aos nobres colegas que qualquer sugestão, opiniões sobre o plano de trabalho, caminhe ao gabinete do nosso relator, para que ele agregue ao seu plano de trabalho e possa dar mais eficiência à nossa comissão. Não havendo mais nada a encaminhar, passo agora à votação do requerimento. Os senhores senadores e senhoras senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhor relator, a sugestão do vice-presidente em fazer 2 sessões amanhã é possível ou a gente... Acho que sim, vamos trabalhar no sentido de termos uma primeira sessão deliberativa para a apresentação do plano do trabalho e, eventualmente, outros requerimentos que qualquer dos senhores senadores e senadoras queiram apresentar. E, após a deliberação do plano de trabalho e requerimentos, nós faríamos, portanto, então, a segunda etapa da nossa audiência, ouvindo os nossos convidados, que já será um primeiro importante passo para um nivelamento relacionado ao conjunto dessas informações que é objeto desta comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente. Ok. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido-os para amanhã, na próxima reunião, para a ouvida dos nossos convidados, o senhor Fernando Rodrigues, jornalista do portal UOL, o senhor Francisco Otávio, jornalista do jornal O Globo, e o senhor Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Convoco, portanto, esta reunião, próxima reunião, para o dia 26, amanhã, às 8h30 da manhã. Agradeço a todos, está encerrada a sessão.